Olá, pessoal, boa noite a todos. Vamos iniciar, então, o nosso terceiro webinar da série My Way. E a convidada de hoje, com muita honra, é a professora Marina Esfini, uma pessoa muito importante na área de educação no Brasil, responsável pela implantação, pela criação, líder na criação do Enem, professora fundadora da Faculdade de Educação da Unicamp, e que, com muita honra, tem nos auxiliado aí muito nessas questões relativas à educação internacional e envolvida aí com a gente nesses projetos tão necessários para o Brasil. Obrigada, professora Marinessa. É uma honra tê-la conosco. Eu que agradeço, Lara, essa oportunidade muito boa para falar para educadores, para jovens, num programa que me parece sempre muito promissor. Pode até parecer, nesse momento que o Brasil está passando por esse problema tão sério, né, e que a gente está confusa com as divergências entre as sugestões da saúde que devemos preservar, pode até parecer um pouco artificial falarmos sobre o futuro, sobre caminhos para o futuro, mas isso é muito importante, porque é no futuro próximo que está a nossa esperança, é no futuro, para o futuro próximo que temos que nos preparar. Então, essa janela, que é uma oportunidade para falarmos sobre avaliação, que é algo muito comum na nossa vida, somos sempre avaliados, estamos sempre avaliando, e uma modalidade específica de teste que é muito própria do Brasil e, por incrível que pareça, da China. Somos os dois grandes parceiros dos testes padronizados, porque outros países do mundo estão agregando aos seus processos seletivos outras modalidades de avaliação, transformando este exame que é feito pelo teste padronizado numa avaliação muito mais completa. E eu acho que o programa My Way, ele tem oferecido para os jovens exatamente a oportunidade de já ir preparando esses outros requisitos que comporão um quadro mais geral da sua proficiência junto com o desempenho nos testes padronizados, né? Você vê, por exemplo, que todos os principais exames do mundo, o Abitur alemão, o Maturidade italiano, o próprio SAT, eles já estão agregando outras modalidades de avaliação. Para todos eles, o mais importante, quer dizer, tão importante quanto o desempenho num teste padronizado, é o histórico escolar do aluno. Alguns valorizam o último ano do ensino médio, outros valorizam o histórico inteiro do aluno no ensino médio. Mas, mais do que isso, numa maneira moderna, conectada já no século XXI ao mundo do trabalho, esses exames de seleção, especialmente o SAT, que tem passado por muitas modificações, o próprio Maturital, o Abitur alemão, eles já estão considerando características pessoais, de personalidade, de manifestação, de expressão, que o programa My Way está se dispondo a ensinar, a ajudar os alunos, né? Então, a participação em atividades sociais, em projetos comunitários, a colaboração, o pensamento criativo, que muitas vezes um teste padronizado, por mais bem feito que ele seja, não é capaz de medir. Agora, nós temos para o nosso público que está aí frequentando os nossos projetos de internacionalização, nesta vertente tão importante de inovação da educação brasileira que a IFIJ tem oferecido, eu acho que é importante que eles saibam também não só organizar esses outros elementos do seu desenvolvimento, né, que vão além do meramente cognitivo, do domínio daqueles conteúdos, da capacidade de resolver problemas, mas, acima de tudo, do seu próprio desenvolvimento. E eu considero que o programa My Way é uma grande oportunidade para ajudá-los a atravessar este caminho, já se munindo de
todos os dados da vida cotidiana, não só escolar, familiar e social, que podem contar a favor deles. Então, eu considero muito importante, porque muitas vezes esses jovens, eles não são capazes de ver nas suas pequenas atitudes, no seu cotidiano, no seu entorno, na sua família, grandes oportunidades de construir um grande currículo, uma grande apresentação de si mesmo. Então, eu considero muito importante, nós já vamos voltar para o nosso tema específico dos testes padronizados, porque ainda para os jovens brasileiros que pretendem cursar a universidade no Brasil ou aqueles que querem cursar uma universidade nos Estados Unidos, os testes padronizados são muito importantes. Eles fazem uma parte muito significativa dos processos de seleção. Para vocês saberem, alguns exames, quer dizer, eles são definitivos. O Abitur alemão é a única entrada nas universidades alemãs. Tanto que se um aluno brasileiro quiser fazer uma universidade na Alemanha, ele tem que fazer 1 ano de curso na Alemanha, em alemão, para poder ter uma nota numa prova que vai equivaler ao Abitur no final do ano e poder concorrer com os demais. Agora, no Brasil e na China, os exames ainda continuam sendo bastante tradicionais, com algumas semelhanças entre os dois, não é? A China teve em 2008 10 milhões e meio de alunos, né? Mas tem algumas semelhanças com o Brasil. Muita gente não sabe, mas o exame é aplicado também em várias províncias, não é? E a China contratou dentro de campos de futebol, para dar conta desse tamanho de população, a China contratou inicialmente uma brigada policial para tomar conta com cola, não é? E ultimamente tem feito essa vigia com drones, quer dizer, sempre no auge da tecnologia, né? No Brasil a gente tem um pouco de coisa parecida, mas não tão sofisticada assim. Então vamos falar um pouquinho desses testes padronizados para ajudá-los a compreender bem. Nós estamos aí, gostaria de dizer de antemão, que nós estamos aí com a perspectiva do adiamento de todos esses exames, os nacionais e os internacionais. O Ministério da Educação do Brasil, lamentavelmente, teima em manter o cronograma original do Enem, desconsiderando todo esse esforço que a escola brasileira vem fazendo de repor esses conteúdos, de ajudar os alunos, um esforço maravilhoso que tem que ser comemorado, mas que não garantiria aquela reposição completa dos conteúdos que os prepararia para o Enem. O Ministério da Educação ignora não só os esforços, mas a necessidade de adiar um cronograma. O cronograma oficial está mantido, embora inúmeras entidades e associações científicas, de professores, de gestores, tenham já solicitado ao presidente do INEP, que deverá submeter ao ministro da Educação, que considere, suspenda por enquanto, mas considere uma perspectiva de adiamento do exame. Mas volto a dizer, por enquanto, o calendário oficial está mantido. O calendário e o formato oficial está mantido. Bom, vamos falar um pouquinho, então, do que são os testes padronizados e qual é o papel deles nas nossas vidas, né? Bom, a Lara já falou quem eu sou, né? Mas veja bem, um teste, uma avaliação, principalmente quando ela é padronizada, a primeira função dela é medir. Medir e depois, de tal maneira tem que ser feita essa medida, tão bem feita, tão cercada de cuidados, que a gente possa atribuir um juízo de valor a ela. Ou seja, isso que eu medi, o número de itens que o aluno acertou, qual é o ideal que eu tenho para um bom desempenho? Vale a pena? A nota 7 é boa, no caso do Enem? A nota 10 é boa, é ideal? Quer dizer, como é que eu vou atribuir um juízo de valor para dizer, olha, este aluno está apto para seguir no ensino superior, né? A outra coisa que os testes padronizados permitem, com uma única medida, como se fosse uma régua aplicada a cada participante, portanto, ela é igual, tá certo? E aí você tem um princípio de justiça, porque você está estabelecendo um critério para todos que participam
do teste, né? Então, a partir daí, você pode estabelecer comparações. Como o teste ele é colocado dentro dessa régua, dentro de uma métrica, você tem condições, então, apenas por uma classificação numérica, do maior para o menor, de dizer quais são os candidatos que merecem, então, as primeiras escolhas que eles farão das universidades. Então, o segundo objetivo do teste padronizado é a possibilidade de você comparar e classificar. Mas mais do que isso, né, o efeito perverso do teste padronizado é que, como ele permite comparar e classificar, ele serve também para eliminar, para tirar as pessoas do jogo. Então, aquelas pessoas que se submeteram a esse teste e que tiveram as piores colocações, primeiro eles serão, se possível, os últimos a poder escolher. E mais do que isso, eles serão muitas vezes eliminados do jogo, né? E eles são eliminados do jogo, muitas vezes, por outros critérios que não estão estabelecidos na própria classificação ou ordenamento de notas. Por exemplo, algumas universidades brasileiras aceitam uma média apenas para determinados cursos. Por exemplo, a medicina, eu quero apenas acima de 7. Outras ainda, e é o caso da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, ela acrescenta um bônus para os habitantes dos estados da região norte. Então, além da nota, da classificação, ela dá mais 10 pontos para quem provar que mora no Rio Grande do Norte. Então, além do teste padronizado, você tem este uso, não é, dos seus resultados para inúmeros fins, não é? Lamentavelmente, no Brasil, nós temos uma paixão enorme por rankings, né? E isso é muito desagradável. Vocês sabem que quando eu fui presidente do Enem, eu, não só por ter criado o exame lá atrás, em 98, mas quando eu voltei presidente do Enem, do INEP, eu tirei essa possibilidade de que, pela nota dos alunos, nós pudéssemos fazer uma classificação das escolas, porque nós sabemos que existem outros fatores que estão inseridos na qualificação de uma boa escola, né? Agora, sem dúvida nenhuma, o Enem é um exame consagrado, faz parte da sociedade brasileira. A frase é minha, né? Eu digo que o Enem é do Brasil, não é meu, não é do presidente, o Enem é do Brasil, mas ele vai precisar se adaptar. Essa é a nossa questão. Além disso, ele trouxe muita coisa boa para os jovens brasileiros, principalmente aqueles que não puderam frequentar uma boa escola, não é? Porque você pôde associar a isso tudo programas de governo muito interessantes, né? O próprio ProUni, o próprio FIES, quer dizer, ajudam, inclusive, aquelas instituições de ensino privado que estão cumprindo o papel do Estado em oferecer, em complementar vagas para todos os jovens brasileiros, que nós sabemos que o sistema público não tem condições de incluir. Então, ele é um exame também de inclusão, além de ser um exame de exclusão. Agora, volto sempre à legitimidade do teste padronizado. Ele é tão bem cuidado que ninguém duvida da medida, não é? Nós nos preocupamos com outros aspectos, mas a medida do teste padronizado, ela é muito bem cuidada e por isso ela é tão respeitada, tanto aqui como no Japão. Diferente do Brasil, perdão, na China. Diferente do Brasil, na China, o aluno só pode fazer o exame uma vez, né? E, lamentavelmente, igual ao Brasil, lá também nós temos aquele caso de corrupção, onde as famílias contratam uma pessoa, um profissional de vestibular, pagam milhares de dólares para essa pessoa fazer o exame no lugar do filho. Quer dizer, lamentavelmente, parece alguma coisa aí com o Brasil também, não é? Quem não passa no Gaokao, gente, da primeira vez, obrigatoriamente vai ter que se submeter a postos de trabalho de nível muito inferior àqueles que conseguem passar no Gaokao, né? No Brasil, você tem essa chance, essa abertura maior para o jovem brasileiro de ter mais oportunidades para mostrar o seu talento. Lamentavelmente, por enquanto, o Enem ele está totalmente estruturado em cima de testes padronizados. Vamos falar um pouquinho mais deles, né?
Qual é a função básica do teste padronizado? Ele é, antes de mais nada, oferecer para cada um que participa uma referência para autoavaliação. Quando o Enem foi criado em 98, era esse o objetivo maior que nós tínhamos. Nós não queríamos nem avaliar a escola, muito pelo contrário, mas nós queríamos que os jovens olhassem para eles mesmos no final da escolaridade básica e pudessem entender mais ou menos a quantas anda o seu desempenho em relação ao aproveitamento daquilo que ele aprendeu na escola em 11 anos para poder resolver problemas da nossa sociedade. Então, ele era um exame, ele começou a chamar a atenção já em 98, para que a gente, em vez de avaliar só o conteúdo da memória, a gente pudesse também privilegiar as estruturas de inteligência dos jovens. Então, o que ele é? Ele é um exame, depois sofreu modificações em 2009, mas a sua essência continua a mesma. Ele é um exame que tem uma ênfase grande na cobrança de conteúdos, mas não conteúdos em si mesmo, mas o conteúdo associado a uma dimensão da sua estrutura de inteligência. Ou seja, nós queremos saber quais são, como é que você pensa em aplicar aquele conteúdo a partir do problema que as questões da prova propõem para você. Então, nesse sentido, o Enem já foi muito comparado com as estruturas do PISA, por exemplo, que é um exame moderníssimo, que reúne os melhores especialistas de avaliação do mundo. Já foi comparado com o SAT, que é um exame muito bem feito, porque ele tem essa característica de modernidade de ter associado, desde o seu início, em 98, também a ênfase nessas estruturas de pensamento, porque a gente gostaria que os jovens, ao final do ensino médio, tivessem essa autonomia de pensamento, ou seja, olhasse para o mundo em redor e pudesse usar aquilo que ele aprendeu na escola para resolver os nossos problemas tão emergentes da sociedade, usando a física, a química, a biologia, etc. e tal. Então, veja bem, qual é o primeiro problema? O primeiro objetivo, a grande ambição do Enem, e ela continua sendo repetida, é oferecer para cada pessoa que dele se faz presente, nele, não é, uma referência para autoavaliação. Então, eu sei que a avaliação é muito mal vista no Brasil, principalmente por jovens, não é? Pelo mau uso que se faz da avaliação, né? Usa-se como arma de ameaça, de intimidação, não é? Às vezes, para conseguir a atenção dos alunos, a gente fala, você vai ver o que vai acontecer na prova, lá na prova que você vai ver. Não é? Então, a gente usou errado a avaliação, porque a avaliação é uma medida oferecida ao professor para a continuidade do desempenho, dos desenvolvimentos dos seus alunos. É assim que é a maneira correta de olhar. E quando um exame se coloca ao final do ensino médio, ao final da escolaridade básica, como critério de seleção para o ensino superior, ele acaba estabelecendo o quê? Um padrão de mérito para a seleção. Agora, esse padrão, gente, isso é muito importante que vocês captem, né? Ele é um padrão estabelecido de acordo com normas. Não é um exame que cai do céu. Ele tem normas estabelecidas para a sua composição, para a sua aplicação e correção. Então, qual é a importância dos editais do exame, que agora já estão até lançados pelo INEP? Qual é a importância? No edital, você tem as regras do jogo. Né? O College Board, por exemplo, que faz o SAT, ele publica esse edital e, mais ainda, ele dá uma prova para você se familiarizar com o tipo de teste que você vai fazer no dia que ele for efetivo. E a EFIG vai oferecer isso para vocês no programa MyWay, quando chegar essa oportunidade. Né? Agora, o papel do edital é esse, porque ele estabelece as regras do jogo. Ele diz o que vai ser avaliado, como vai ser avaliado, que dia vai ser avaliado, como é que você tem que se preparar para o exame, o que você pode levar no dia do exame, onde você vai consultar o resultado, qual é o critério de classificação que, no caso do Brasil, o SISU vai fazer, enfim, todas as regras, porque isso é um jogo e você é um grande jogador. Só que o que você está jogando é o seu futuro. Por isso é que eu digo, é oportuno que a gente pense nisso agora,
para a gente ter grandes condições de nos prepararmos para todos os tipos de testes, né, de exames que nós vamos frequentar. Vamos falar um pouquinho dessas características técnicas dos testes padronizados. Em primeiro lugar, gente, vocês sabem a diferença entre uma dissertação, entre um artigo de opinião, entre um poema. São tipologias diferentes de texto que vocês devem ter aprendido na escola. Uma prova, um teste, é uma tipologia própria de texto. Ela tem uma composição não usual nas nossas escolas, no nosso cotidiano. Né? Ela tem uma formatação com um agrupado de questões, no caso nosso, objetivas, de múltipla escolha, questões essas que já foram testadas, questões que se anunciam como não tendo pegadinhas, não tendo... como é que se diz? Alternativas chulas para enganar o aluno. Elas são formadas, elas são construídas por um grupo de especialistas que tem o dever de organizar esta tipologia, essa composição de texto, de tal forma que você possa ir, no dia do exame, demonstrar tudo aquilo que você sabe. Então, não é um exame leve, ele é um exame pesado, com 45 questões de múltipla escolha no mesmo dia. No caso do primeiro dia, com a língua portuguesa, com linguagens e códigos, nós ainda temos a redação, né, que é onde você vai depositar toda a sua maneira pessoal de elaborar o seu texto. Quer dizer, então não é um exame leve, mas ele é pensado, todas as questões antes já foram pré-testadas, nós sabemos qual é o poder que elas têm de induzi-lo a erro, por exemplo, essa questão será eliminada. Enfim, há todo um preparo para que este texto final tenha uma composição que seja totalmente amigável a você. Então, o que se trabalha em anos anteriores à aplicação do exame, com muita dedicação de professores universitários brasileiros, com a equipe técnica do INEP, com os nossos comitês de assessoramento, é esse cuidado para que a prova saia, né, definitivamente bem elaborada. Ainda assim, gente, ainda assim, depois de aplicada a prova, algumas vezes, com o olhar atento de um professor que está acompanhando, ele nos convence que nós erramos e temos que anular aquela questão. E nós o fazemos com a maior seriedade possível, né? Então, eu acho que vocês têm que se sentir seguros de que estão se submetendo ao crivo de um teste padronizado que tem valor e que tem qualidade, tá? Vamos falar um pouquinho agora, gente, da estrutura deste texto, né? Ele é composto, então, de enunciados com as suas alternativas e os seus distratores. Eu escolhi para trazer para vocês 2 itens do Enem 2018 que não são especialmente de altíssima qualidade do meu ponto de vista, hein? Embora eu tenha aprovado todas eles. Do ponto de vista de qualidade técnica, mas eu escolhi para poder mostrar para vocês como às vezes há uma dubiedade no leitor de um texto dessa natureza. Vamos a eles então. Olha, a questão, algumas vezes, a questão 19 da prova amarela, né? Aqui, o enunciado, qual é a importância do enunciado, gente? Ele pode ter só um texto escrito, ele pode se valer de quadrinhos, de ilustrações. A gente sempre acha que o quadrinho tem que ser uma linguagem, ele é parte do problema. Qual é o papel do enunciado? É apresentar para você o problema de tal forma que você tenha todos os elementos para poder tomar uma decisão. Né? Aqui nesse caso, quer dizer, qual é a habilidade que está se querendo do aluno? Né? Nós queremos aqui observar a ironia, né? A ironia mesmo do texto, tá certo? Olhe bem o primeiro quadrinho, né? O que ele apresenta para nós? Uma nova ética, o segundo, novas oportunidades, e o terceiro, uma nova bolha. Basicamente, o que nós queremos que você reflita é isso que está escrito embaixo. Quer dizer, o surgimento de novos paradigmas impulsionou a modificação, etc. e tal. Quais são, espero que vocês já tenham lido,
quais são as alternativas de resposta, né? Criação de memes, ampliação da blogosfera, supremacia das ideias cibernéticas, comercialização de pontos de vista e banalização do comércio eletrônico. Vou fazer uma análise com vocês, né? A primeira alternativa é absolutamente excludente, ela é impossível, né? Nem com toda bondade nós conseguimos achar que é isso que está se pedindo, né? Veja bem, o que nós estamos querendo aqui? Que você faça uma inferência a partir daquilo que está escrito naquele texto, né? Basicamente, qual que é a análise crítica que você deveria fazer para acertar a resposta, não é? A alternativa correta é a D, a comercialização de pontos de vista, não é? E muitos alunos colocaram a alternativa E, né? Mas veja bem, o que está se pedindo lá no comando do enunciado é basicamente que você, olha, possa, a principal consequência criticada na tirinha sobre esse processo, então não é a banalização, não é a banalização, mas é a comercialização de pontos de vista, tá certo? Eu escolhi uma outra questão do meu ponto de vista mais difícil, porque ela sobrepõe aí uma perspectiva da arte com a língua portuguesa, não é? E ela pressupõe não só uma inferência, mas uma interpretação. As duas habilidades, elas são pouco trabalhadas na nossa escola, mas elas são muito importantes. Quer dizer, você lê um texto e saber, no caso anterior, a perspectiva da ironia, que vai te levar a ironia da crítica, e aqui então é uma interpretação. E mistura um pouco aí a perspectiva da arte, não é? E a própria língua portuguesa. Então você vê, embaixo mais ou menos, você vê no comando da ação, lá embaixo os textos destacam a inovação artística proposta por Stephen Lund a partir do, né? Mais uma vez, nós temos aqui uma outra possibilidade de confusão. Aqui você tem que fazer uma interpretação por comparação e voltar cada vez mais para a figura e para o comando da questão. A alternativa A é a alternativa correta, mas muitos alunos colocaram a alternativa B e outros alunos colocaram a alternativa D. O que esses alunos fizeram? Quando eles não compreenderam a proposta da questão, eles correram para as alternativas, usaram os recursos que eles têm, que é a pior maneira de você fazer uma resolução, mas eles recorrem a esta possibilidade. Então, por isso é que eu digo, quanto mais atentamente você ler a proposta do enunciado, é ele que vai te dar os elementos para tomar a decisão. Muitas vezes, eu lamentavelmente já vi isso, né? Alguns cursinhos aí apressados nesse treinamento, etc. e tal, eles inclusive indicam, se você não compreendeu o enunciado, corre para as alternativas que lá tem a dica. Eu sou contra. Eu acho que não é isso. Na verdade, o enunciado é que vai te dar os caminhos para a resolução. Então, voltem de novo ao enunciado. No caso do Enem, você tem 3 minutos e meio para cada questão. Tenta controlar isso no relógio. É muito tempo, gente, tá certo? E resista à tentação, que é enorme, de correr para as alternativas, né? Eu, muitas vezes, quando eu estou diante de um universo de conteúdo, universo cultural que eu não domino, eu vou correndo ver a alternativa. Mas isso mais me prejudica do que me ajuda a compreender o contexto daquele texto que a gente estava querendo avaliar. Então, eu acho que vale a pena vocês valorizarem o enunciado, né? Veja, o que fazem as análises estatísticas do Enem? Gente, olha, isso tem dado tanta confusão, há tanto problema sério com esta análise estatística que vocês não podem imaginar. Nós temos na área de psicometria, quer dizer, aquela que avalia, que faz análise dos resultados, 2 grandes teorias, só para falar das 2 mais frequentes no Brasil. A teoria clássica e a teoria de resposta ao item.
A teoria clássica, gente, é aquilo que nós praticamente fizemos a vida inteira como professores, ou seja, nós calculamos as questões certas, atribuímos um valor total para a prova, atribuímos um valor para cada questão, algumas vezes até um valor diferente de uma para outra, somamos o acerto e essa é a nota do aluno. Só que nós nunca sabemos, nesta nota, nesta média final, nós nunca sabemos se o aluno acertou as questões que nós achávamos mais fáceis ou as questões mais difíceis. Como é que nós sabemos isso, gente? Nós sabemos isso aplicando essas questões previamente numa população parecida com aquela que vai fazer a prova. São chamados pré-testes, que vocês devem já ouvir falar, que muitas vezes vazou, etc. e tal, sobre o Enem. Existem outras metodologias agora e outra gestão desses programas, que eu não vou contar para vocês qual é, nunca, né, pelo meu compromisso com o INEP e com o Enem. Mas há outras maneiras que impedem o vazamento de itens, etc. e tal. Por que isso é importante? Porque antes da prova, antes de montar, antes de escolher as questões que vão fazer parte de cada uma das 4 provas do Enem, nós já conhecemos qual é a força daquele item. Então, pela análise da teoria de resposta ao item, nós sabemos se aquele item tem alguma alternativa que favorece o chute, nós sabemos se ele foi muito difícil, nós sabemos se ele é muito fácil, nós sabemos se, enfim, conseguimos calibrar de tal forma que na hora da montagem da prova, nós podemos garantir a mesma estrutura do Enem de todos os anos. Por quê? Porque nós usamos aquela mesma régua, que é como se fosse um termômetro, para colocar todos os desempenhos dos alunos do Enem desde 2009, quando ele transformou-se com o uso da TRI. Então, por que isso é bom, né? Todo mundo acha que é um absurdo, não sei o quê. Por que isso é bom, gente? Porque ele garante para as equipes técnicas a possibilidade de você garantir a estrutura de 20% fáceis, 60% médios e 20% mais difíceis. Resultado daquele pré-teste elaborado. E com isso, então, nós oferecemos àqueles que vão formatar finalmente a prova, e isso acontece nos ambientes seguros do INEP, que eles tenham oportunidade de montar temas diferentes, usando itens com recursos, uns pictóricos, outros literários, outros só científicos. Então, de tal forma que você tenha um texto, de novo, né? Um texto dinâmico, um texto variado, que possa abranger tendências pessoais. Alguns alunos gostam, têm mais facilidade, aprenderam mais a literatura, outros são mais familiarizados com as tirinhas. Eu particularmente gosto muito, acho uma linguagem maravilhosa. Enfim, nós temos então a possibilidade, com esta análise desta teoria, de fazer então uma prova muito, que a gente chama de calibrada, porque ela pode se organizar a partir deste banco de itens pré-testado de maneira bastante harmônica, não é? De tal forma, volto a dizer, a finalidade do teste é garantir que todos os alunos brasileiros possam demonstrar aquilo que sabem. Então, nesse sentido, enquanto eu dirijo o exame lá em 2018, nós não temos pegadinha, nós não temos, enfim, chamativas para considerar o chute, etc. e tal. Então, essas análises, elas dão a esses testes padronizados, e isso é usado no PISA, é usado no SAT, é usado em todos os exames do mundo. Quer dizer, você tem que ter um item muito calibrado, porque, vejam bem, gente, o que nós fazíamos outrora, né? Vocês sabem que eu fui professora da Unicamp, da graduação do curso de pedagogia, das licenciaturas de ciências sociais, biologia, química, etc., da pós-graduação no mestrado e no doutorado. Quando eu ia montar minhas provas, o que eu montava como questão? Aquilo que eu achava que era fácil. E muitas vezes eu me surpreendia em todos os níveis de ensino, porque aquela questão se mostrou muito difícil
para os meus alunos daquela turma. E algumas que eu achava que eram muito difíceis foram relativamente fáceis. Então, esse jeitão do item, ele precisa ser calibrado com testes muito bem elaborados para dar segurança para um órgão da importância que é o INEP, a responsabilidade que ele tem com esta prova padronizada para a gente oferecer uma oportunidade para os alunos bastante confiável. E volto a dizer, como não somos infalíveis, podemos errar, e no momento exato que a prova é divulgada, vocês podem me perguntar por que o gabarito não é divulgado logo no dia seguinte. Porque nós damos 3 dias para a comunidade acadêmica brasileira dizer para nós se o nosso gabarito estava certo ou se nós estávamos errados. E muitas vezes tivemos que anular uma questão porque, de fato, ela conduzia a erro, ela não tinha uma resposta certa ou tinha 2 respostas certas, né? Então, eu estou dizendo isso tudo para vocês, usando um pouco da minha prática, do meu compromisso com o sistema de avaliação do Brasil, que eu ajudei a criar e que eu quero ajudar ele ser cada vez mais sério, mais comprometido, dizer para vocês que tenham tranquilidade, porque estão em boas mãos para a gente poder fazer uma avaliação justa e segura. E antes que me perguntem, eu já vou adiantando que a prova de 2020 seguramente será com os itens que nós deixamos calibrados lá quando findou a minha gestão em 2018. Só nós precisamos esperar que as escolas tenham tempo para desenvolver aquele currículo, tá? Bom, qual é o sucesso, quais são as regras que você tem que ter para poder ter sucesso, tá certo? Diante dessa necessidade, o que você precisa fazer? Em primeiro lugar, você tem que conhecer as regras do jogo. Você tem que conhecer. Eu sou contra essa coisa de ficar fazendo simulado, um no primeiro bimestre, um no segundo. O mais importante da escola, gente, é ensinar, não é treinar para a prova. Tá certo? O seu professor, na sua escola, lá o professor de biologia ou de matemática, ele pode fazer uma aula para vocês específica sobre as provas do Enem que estão disponíveis no site do INEP. Para quê? Para vocês se ambientarem no ambiente, na tipologia de texto. Agora, não há por que treinar. O treino correto é o professor ensinar aquilo que está previsto no currículo e você ter a garantia de que você aprendeu. Qual é a melhor maneira de você tirar as dúvidas que você tem? O seu professor. Quem é sua fonte, referência para te preparar para o exame? O seu professor. Quer dizer, então, você tem na escola, na sua escola regular, toda a fonte que você precisa para se alimentar, para fazer a sua preparação. Sua preparação é cotidiana, ela começou, sabe aonde, gente? Lá no primeiro ano do ensino fundamental. Quando lá no segundo ano você foi alfabetizado, é lá que você aprendeu a ler, a interpretar, a poder se manifestar, se expressar. Primeiro você desenhou, depois você falou. Enfim, você veio num crescendo da educação básica, se preparando para este momento do exame. Eu acho justo e natural que as escolas queiram, nessa reta final que você se prepara, fazer um ajuste maior, fazer um intensivão aí, mas é na escola e é com o seu professor. Eu sei que agora eu vou ser a bruxa dos cursinhos, né? Mas tudo bem, eu assumo que, por exemplo, para os alunos da escola pública, nós temos cursinhos gratuitos que são maravilhosos, que tentam trazer um pouco mais o desempenho dos alunos da escola pública, que vem acumulando defasagens mais próximo de um exame com essa exigência. Né? Mas é na sua escola, é com o seu professor que você vai se preparar. Sabe o que ajuda muito, gente? Também, lá nas vésperas do exame, conversar com a sua família, discutir, ler jornal, ler revista, entender o que está escrito, tentar fazer um pouco de escrita, porque a redação, gente, ela é outro texto, ela é outro item. Só que em vez de nós te darmos uma resposta para você identificar, nós te damos uma porção de excertos, pedaços, textos, de texto, para você aquecer os motores e ser você a redigir para nós o seu pensamento sobre aquele problema.
sempre é um problema que você terá que encaminhar uma solução. E ele vem, então, coberto desses incentivos que você tem para poder, então, se expressar. Né? Na parte objetiva da prova, que ela é padronizada, o mesmo estímulo é dado para todos, tá certo? Aí é um critério grande de justiça. Mas para complementar o seu desempenho, para sabermos a sua proficiência, é fundamental que você escreva, que você se manifeste, que você se expresse. E por isso, então, desde o primeiro Enem, nós fizemos uma grande reunião com o ministro Paulo Renato, que era o nosso querido ministro, havia sido nosso reitor aqui na Unicamp, era o nosso ministro da Educação, ele é a alma inspiradora do Enem, mas ele de cara disse para mim, Marinês, redação não. Né? Ele era economista de formação, acostumado com a objetividade de dados, e eu pedi a ele a chance de fazer uma reunião com o meu pessoal de língua portuguesa para que nós mostrássemos para ele, então, quais eram os critérios objetivos de correção da redação. E ele se convenceu. E os critérios são os mesmos até hoje, né? De tal forma que você se sente seguro que até essa grade de correção que está sendo colocada sobre a sua avaliação, sobre o seu texto de redação, né? Ela é exaustivamente treinada para os corretores. O processo de correção é altamente controlado, ou seja, se tivermos um corretor que é muito bonzinho, no início do processo, isso é controlado, ele é imediatamente substituído, são 2 corretores cegos, etc. e tal. Mas há aí também um grande padrão de justiça. Então, a minha fala para todos vocês é que vocês entendam, o padrão de um teste é a garantia de justiça, de equidade e de homogeneidade deste termômetro, desta régua que vai medir o seu desenvolvimento no momento da prova, não é? Porque tudo isso tem que ser expresso por você no momento da prova. Então, veja, é muito importante que você fique tranquilo, não é? E saiba que tem muita gente aqui no SAT, no Abitur, no Maturità da Itália, tem muita gente anterior ao dia da padronização da sua experiência, muita gente muito séria pensando em você. E nessa oportunidade de você demonstrar tudo aquilo que você sabe. Então, a preparação ela é bastante longa, né? Tudo que você aprendeu vai valer, pode ter certeza. Bom, chegou a hora, gente. O que vocês vão fazer aí, então, né? Qual é a minha recomendação grande para qualquer teste que vocês têm que fazer, né? A primeira coisa, né, gente, tem que dar um jeito de equilibrar o estresse e a ansiedade. Não tem outro jeito. É impossível você dizer que o dia do Enem, por exemplo, é um dia qualquer. Ou o pessoal lá na China dizer que o Gaokao é uma coisa diferente. Para vocês terem uma ideia, em 2018, a China mudou o trajeto da tocha olímpica para não fazer barulho para os meninos na hora da prova, né? No dia da prova, os carros são proibidos de transitar, não há transporte coletivo, a não ser alguns táxis já previamente cadastrados para levar os alunos para o local de prova, né? Nós no INEP, a gente tentava, né, monitorar tudo isso. Por exemplo, havia um local de prova em São Paulo que na proximidade da prova nós descobrimos que ia ter um show musical no domingo à tarde. Vocês imaginam o desespero que foi para a gente conseguir com os promotores do show que o show fosse adiado, né? Também para prejuízo deles. Porque nós sabemos que esse momento é um momento que você precisa ir lá, saber onde é que você vai fazer o exame, conhecer as regras do jogo, tá certo? Acreditar que tudo que você sabe até essa hora vai bastar, tá certo? Fazer uma alimentação leve, na véspera, dormir bem, tá certo? Chegar antes da hora para a gente não ver aquele espetáculo pavoroso do portão fechando e gente fora. Aquilo sempre é muito angustiante.
não é? Verificar bem, se você for optar por fazer a prova no computador esse ano, você sabe que ela acontecerá em outubro, pelo calendário oficial. Você tem que ver bem qual é o equipamento, onde é que você vai, se vai precisar de internet. Até hoje, nós não recebemos ainda, nós, eu digo público, a sociedade brasileira, não recebeu nenhuma nota técnica sobre como é que vai funcionar esse exame no computador. Então, nós esperamos, nós temos que ter isso como sociedade. E é isso que temos feito, educadores brasileiros, pedindo ao INEP que publique as regras do jogo da aplicação do Enem no computador. Então, nós estamos aguardando, por isso, pedindo veementemente que o INEP ou o Ministério da Educação possa nos dar a conhecer tudo isso. E, acima de tudo, gente, ponham na cabeça que mesmo uma prova, é um teste padronizado, ele é um teste de leitura e compreensão de texto. Por isso que eu me referia ao fato de vocês lerem jornal, lerem revista, conta de novo, pergunta para o seu pai, para sua mãe, escuta o que esse cara está dizendo aqui, é isso mesmo? Explore o texto que você leu e lembre-se sempre que escrever a gente aprende quanto mais a gente ler. Então, a leitura, a compreensão do texto, o Enem, o Galcal, o SAT, o Maturitá, o Abitur, o PSE, todos são testes que têm uma competência estrutural que os fundamenta. E essa competência é leitura e interpretação de texto, tá certo? Bom, eu quero falar para vocês um pouco o seguinte: nós vamos sempre ter que conviver com avaliações na vida inteira, de maneira declarada, de maneira subreptícia, sempre seremos avaliados. Avaliação, gente, é algo positivo. Você se avalia, você avalia suas metas, você avalia o clima para decidir que roupa você vai pôr, você avalia qual é o recurso tecnológico que você pode usar para determinadas funções. Ou seja, tirem um pouco esse caráter ruim da avaliação. Ela é uma coisa boa, ela nos permite retomar caminhos, refazer metas, estimar o nosso próprio potencial, prepararmos melhor para poder alcançar aquilo que a gente quer. Nem sempre, viu, gente, ao longo da nossa vida, nós vamos conhecer as regras do jogo com antecedência, não é? Nem sempre. Mas nem sempre elas vão ser padronizadas como um teste. Mas sempre nós teremos a chance de escolher entre as alternativas que a vida nos oferece, aquelas que nos parecem as mais adequadas. E eu quero dizer a vocês, gente, que para a maioria dos jovens que estão me vendo, ou das famílias, não são todos os jovens brasileiros que podem escolher. Alguns deles já foram escolhidos para não poder escolher. Agora, aqueles que podem escolher, valorizem a escolha, pensem nela, naveguem nela, curtam a avaliação. Por quê? A escolha. Porque escolher, gente, é a expressão maior da nossa liberdade. Quem pode escolher pode ser livre de amarras, enxerga caminhos. Então, essa é a minha mensagem para vocês e eu gostaria de ficar, então, à disposição aí, viu, Lara? De todos, para responder algumas questões. Quero dizer que eu adoro falar sobre esse tema, não é? Eu tenho falado para muitas pessoas sobre isso, não só sobre os testes padronizados, mas ajudando professores a entender o grande potencial que tem a nossa avaliação, não para classificarmos os alunos apenas, mas podemos monitorar melhor o nosso trabalho em relação às nossas turmas. Saber aquilo que nós achávamos que tinham dado um show de ensino, mas na verdade não foi aprendido pelos alunos. Então, a avaliação é uma senhora ferramenta de melhoria profissional para os nossos professores. E eu tenho me empenhado cada vez mais para ajudar os professores a compreenderem isso, para ensiná-los a criar bons instrumentos de avaliação. Então, essa é a minha mensagem final a pais ou jovens que estejam aí se preparando. Não é? Quero que estejam à vontade aqueles que podem escolher ainda e trilhar aí um caminho de futuro, de escolha de futuro,
muito sustentado, principalmente por todas as etapas desse programa My Way. Obrigada. Queria dizer que, novamente, é muito bom tê-la aqui conosco. Dentro da nossa perspectiva aí dessa série My Way, uma das nossas premissas, né, propostas é semanalmente ter esse webinar com diferentes temas que são tratados relativos à carreira dos alunos, relativo a interesses dos alunos que querem estudar no exterior ou que querem cursar instituições aqui no Brasil. Então, toda semana, às 6 horas, durante a quarentena pelo menos, a gente vai manter toda quarta-feira às 6 horas, com um tema e com uma pessoa diferente, falando de um tema diferente. E esse programa My Way, ele é uma composição aí de vários elementos e vários informativos que vão ajudar as escolas a orientar seus alunos, né? Essa é a proposta, porque no fundo, né, professora Marinês, a gente vem conversando bastante sobre isso. As escolas no Brasil estão sempre muito preparadas para orientar os alunos a fazerem os testes aqui no Brasil, né? O Enem, o vestibular, mas elas não estão preparadas quando um aluno chega, na sua maioria, e diz assim: estou pensando em cursar uma universidade na Alemanha, o que eu preciso fazer, professora? Então, o que nós queremos com esse projeto My Way é dar às escolas essas informações, essas ferramentas para que possa disponibilizar para os seus alunos, e lembrando que o webinar é só um dos elementos que compõem o My Way, né? Eu queria acrescentar, viu, Lara, se você me permite, por favor. Todos que me conhecem sabem que eu sou uma pessoa chata, muito exigente, e que eu jamais atribuiria o meu nome, minha presença, meu esforço e até um pouco do talento que eu tenho se eu não acreditasse nesta empreitada. Em primeiro lugar, da internacionalização, porque nós precisamos de alunos que tenham esta ambição de internacionalização da sua vida, do seu currículo, e eles precisam ser apoiados. E, em segundo lugar, por todos esses insumos que a IFIGE tão modernamente está colocando à disposição da educação brasileira. Então, como todo mundo sabe que eu sou chata, vocês podem ter certeza que eu já examinei tudo isso com lupa. Né? Fui até aos Estados Unidos, a Chicago, para conhecer os organizadores gerais de tudo, para poder ver a seriedade desse pessoal. Então, contem com o meu referendo também. É isso que eu queria dizer. Tá bem, muito obrigada. Isso para a gente é sempre muito bom de ouvir, né? Eu queria agradecer a participação de todos. A gente está recebendo aqui muitos elogios no nosso bate-papo, né? No chat. E quero dizer que a partir de amanhã, então, todos receberão um link com o vídeo. Quem não pôde assistir vai ter oportunidade, quem assistiu, de ouvir novamente. Isso também vai estar dentro da nossa série. Muito obrigada, Marinês. Um grande prazer. Eu que agradeço a todos, viu? Um grande abraço e fiquem em casa. Isso mesmo. Esse é o momento, ficar em casa. Mas isso passa. Passa, tudo passa. Um abraço, pessoal.